Oiê, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje o Senhor me tocou a trazer para vocês um tema que durante toda a minha vida eu nunca tinha parado para pensar o quanto o Senhor tem cuidado de mim e, teve todo um trabalho para que simplesmente eu fosse influenciada de todas as formas para ser quem eu sou hoje na presença dele. O meio em que você está, o meio que você vive, onde você está inserido, ele com certeza te influencia e te molda. Quando eu era uma criança, um adolescente, eu tinha sonhos, mas eu não sabia exatamente o que eu ia ser no futuro, né? Quando eu comecei a estudar, eu queria muito fazer direito, queria ser juíza, e depois eu mudei completamente de ideia, queria viajar o mundo e tal. Mas assim, eu não sabia que o Senhor tinha preparado para mim simplesmente para ser empresária, né, e ter empresas. E aí, engraçado, porque quando eu tinha 14 anos de idade, eu era uma menina, eu tinha 14 anos de idade, eu entrei num grupo que chama Adonep, da minha cidade. Eu acho que algumas pessoas que são do meio evangélico vão saber. Ele é uma organização muito conhecida, né? É associação de empresários, sabe? Do meio evangélico. E quando eu tinha essa idade de 14 anos, eu entrei nesse grupo, só que, sabe assim, o que eu tô fazendo aqui? Nada a ver. Gente, eu nasci num berço assim muito, muito pobre. Eu era filha de mãe solteira, não tinha condição nenhuma, não tinha nada a ver com esse meio empresarial. E lá estava eu, né? Eu fui convidada de alguma forma e lá estava eu participando das reuniões com megas empresários da cidade, donos de supermercado, donos de transportadora, donos de grandes fazendas e tal. E eu estava lá, uma menina de 14 anos, sem entender nada, o que eu estava fazendo ali. Enfim, até que um certo dia, teve uma convenção da Donep no Rio de Janeiro, e assim, do nada, sabe? Do nada não, Deus, ele preparou uma pessoa na minha vida que simplesmente fez com que eu fosse. Sabe quando você meio que não tem aquela escolha? Entende? E beleza, e eu fui enviada para essa convenção. Eu fui enviada para essa convenção junto com um primo meu. E nós fomos para essa convenção no Rio de Janeiro com passagem aérea, né, tudo pago assim. E o mais incrível, eu quero falar pra vocês, foi a minha primeira vez que eu andei de avião. Foi a primeira vez que eu tive contato com a cidade grande, foi a primeira vez que eu vi o Rio de Janeiro, foi a primeira vez, assim, que eu tive esse contato e, principalmente, foi a primeira vez que eu tive contato com tantas pessoas elegantes, bem arrumadas, tantas pessoas que falavam muito bem, tantas pessoas cultas, tantas pessoas cristãs dessa forma. Tantas pessoas que tinham dinheiro, pessoas riquíssimas, e eu me questionava muito, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque eu não entendia, até hoje, se relacionado àquilo lá, eu não entendia, mas hoje eu entendo o propósito. E então eu voltei pra minha vida, pra minha casa, só que a minha cabeça já não era mais a mesma. Tudo aquilo que eu vivi estava no meu subconsciente, onde simplesmente eu jamais poderia esquecer. Jamais. Eu comecei a sonhar mais com viajar de avião. Comecei a sonhar mais com aquela vida, eu desejava mais estar envolvida com aquelas pessoas, eu desejava mais viver aquele mundo. Eu quero que você entenda. E olha só, por causa dessa mudança de mentalidade, eu comecei a buscar intensamente uma transformação de vida. E aí eu deixei até meu testemunho em um dos vídeos aqui falando sobre como eu fui para a faculdade. Foi uma busca intensa, foi algo assim, um milagre de Deus na minha vida, que onde o Senhor abriu mais uma vez as portas para mim, para que eu pudesse ir. Na faculdade eu tive mais um choque de realidade, porque uma menina do interior não falava direito, não me vestia bem, não conhecia nada do mundo,
De repente eu estou numa cidade grande, estudando numa escola, numa faculdade particular, onde, assim, os alunos chegavam de carrões, e aí lá estava eu, inserida nesse meio. Eu quero contar esse testemunho para vocês porque eu quero que você entenda que tudo o que nós passamos, tudo aquilo que o Senhor coloca nas nossas vidas tem um propósito e também nós podemos escolher. E então, conforme o tempo foi passando, cada vez mais aquilo vai fazendo parte da nossa cabeça e a gente vai desejando aquilo. Deus, ele estava numa preparação da minha mente, desde quando, né, eu fui para aquela viagem com 14 anos, depois na faculdade, eu fiz meu intercâmbio. Se a faculdade já era para mim um auge, eu fiz meu intercâmbio na Europa. Viajei vários países, Portugal, França, Alemanha, Inglaterra, durante o período de intercâmbio de 6 meses que eu fiquei. Não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para nada, mas estava lá, inserida, o tempo todo, recebendo informação, recebendo no meu subconsciente informações o tempo todo. Quando eu voltei pro Brasil, continuei e cada vez mais querendo aquilo para mim. O que acontece? Muitas pessoas julgam, muitas pessoas vão falar porque isso não pode entrar pro coração. Realmente, não devemos deixar que isso entre pro nosso coração e seja maior do que Deus, do que o plano de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero deixar claro que muitas vezes o fato de nós termos a cabeça pequena, o fato de nós nos vitimizarmos, o fato das nossas crenças limitantes que estão aqui porque nós nascemos em um certo berço e achamos que nós não somos dignos ou não merecemos, ou pensarmos que Deus não tem aquilo pra mim porque aquilo ali é do inferno, dinheiro é do inferno, como muitas pessoas eu já vi acharem esse tipo de coisa. E aí eu quero falar o seguinte: simplesmente você impede o agir e o processo de Deus na sua vida, porque o propósito dele é muito maior para você, mas por causa da sua cabeça, por causa da sua crença limitante, você impede dele fazer. Entende? E aí, quando eu voltei, né, continuei a faculdade, beleza, o Senhor, assim, fez um giro de 360 graus. Eu achei que todos aqueles sonhos, todas aquelas informações que eu tinha recebido tinham morrido. Mas as promessas de Deus para aqueles que estão na presença dele nunca morrem. Vim para uma cidade muito pequenininha, de 5 mil habitantes. Achei que tinha acabado. As influências, aquelas coisas todas, sabe? E assim, eu já contei minha história, comecei como sacoleira, como muitas pessoas já sabem aqui, comecei como sacoleira vendendo roupa. E o Senhor começou a me fazer crescer. Milagres, muitas coisas foram acontecendo. Lógico, trabalhando muito, fazendo a minha parte. Mas naquilo que não cabia a mim, ele ia lá e fazia. Hoje, no meio em que eu estou, eu sou empresária, eu vivo coisas que quando eu olho para trás, quando eu lembro daquela menina de 14 anos, eu não sonhava com isso. Eu não imaginava isso. Mas o Senhor, como simplesmente fez com José. José nasceu numa família com um pai que de certa forma, de alguma forma, né, tinha uma certa prosperidade. Só que o que Deus tinha para José não era baseado naquilo que a família dele tinha, mas sim era que um propósito muito maior, muito mais elevado. O que Deus tinha para José era algo que não era só inserido no meio próspero, mas também para transformar a vida de muitas pessoas. Só que José, para viver aquilo que Deus tinha para ele teve que passar, né, simplesmente enfrentar o pão que o diabo amassou, passar por diversas situações terríveis, mas também ele foi inserido em situações que fossem capazes de mudar a mente e a cabeça dele. Olha só. E aí ele foi para o Egito, numa outra língua, teve que aprender uma outra língua. Ele teve que trabalhar de várias situações, de várias formas para conhecer aquele povo, desde o mais pobre até o mais rico.
Ele passou por diversas situações, até o Senhor colocar ele como governador. O que eu quero falar para você é o seguinte, voltando à mensagem do início, o meio em que você está inserido manda muito sobre aquilo que você é, sobre aquilo que você vai ser. Quando eu comecei lá atrás, quando o Senhor começou lá atrás a fazer na minha vida, hoje eu entendi isso, o Senhor me deu essa revelação assim tão clara, tão clara. Eu sou o que eu sou hoje, porque Ele colocou as influências na minha vida lá atrás. Porque Ele me levou a ver coisas novas lá com 14 anos. Porque Ele me levou para a faculdade. Porque Ele me permitiu viver um intercâmbio. Porque Ele me permitiu depois começar um empreendimento. Então assim, ó, ontem eu estava conversando com uma pessoa, ontem eu estava conversando com uma das minhas alunas, porque eu tenho alunas que são empresárias, empreendedoras, né? E ela falando assim, olha, eu jamais imaginei viver o que eu estou vivendo hoje, porque ela começou muito pequena também, começou também bem, né, sem quase nada, e hoje ela já está colhendo frutos muito grandes. Só que nessa caminhada dela, por inúmeras vezes ela falava pra mim que ela queria desistir. Por inúmeras vezes ela se vitimizava, falando que isso não é pra mim, falando que, eu não vou conseguir. Ela se vitimizava falando que, como se aquele meio todo, aquela coisa grandiosa, lugares que, né, a gente tá acostumada a ir, lugares que eu tô acostumada a ir, pra fazer showroom, pra fazer, enfim, como se aquilo não fosse pra ela, como se aquilo não pertencesse a ela. E eu tive que entrar nessa questão e falar, olha, você tem desejo de crescimento? Você tem desejo de ser alguém, de viver algo maior? Você precisa parar de viver aquilo que você viveu até hoje, baseado nas suas crenças limitantes, baseado naquilo que você aprendeu, baseado naquilo que você ouviu a sua vida toda e que, de certa forma, te paralisa. O Senhor tem algo maior e muito melhor para você. E eu te falo isso hoje, para você que está aí do outro lado. O Senhor tem algo muito maior e muito melhor para você. Mas quais são as influências que você anda recebendo ao seu redor? Quais são as influências que você anda captando ao seu redor? Mas eu falo em relação a tudo na sua vida. Até mesmo sobre o tipo de cristão que você deseja ser. Quais são as influências que você tem recebido? O que é que você tem assistido? O que é que você tem ouvido? O que é que você tem assimilado como informação? As pessoas que andam à sua volta, quem são as pessoas que têm te influenciado? Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Hoje, pelo meio em que eu vivo, eu tenho tido relacionamentos com pessoas cada vez mais que buscam o crescimento. Óbvio que essas pessoas, muitas delas, a maioria delas, buscam um crescimento terreno, só isso, vivem baseadas nisso aqui, né? Mas, de certa forma, eu sou influenciada e o conhecimento também, eu absorvo esse conhecimento por causa do meio em que eu estou inserida. Se eu ficar com pessoas que cada vez mais estão ligadas ao negativismo, eu serei puxada pelo negativismo e eu vou sempre ficar na estaca zero. Se cada vez mais eu convivo com pessoas que só reclamam, eu vou absorver aquilo e vou ficar sempre daquele jeito. Vou virar uma reclamona da vida. Se eu estou com pessoas que sempre buscam soluções para situações, eu vou me tornar uma solucionadora de problemas. Eu quero que vocês entendam isso. E antes que muitos me julguem por falar sobre o empreendedorismo, porque a gente às vezes a gente é mal visto aqui, né? Porque você visa muito dinheiro, que você não sei o quê. Primeira coisa, onde eu estou hoje, quem me colocou foi o Senhor. E dentro do que eu estou inserida, eu também faço a obra, eu também, a todo momento, já ganhei dentro das minhas lojas funcionárias, clientes para Jesus. Pessoas que passaram a conhecer Cristo por causa de um momento em que tá vindo aqui no atendimento e simplesmente eu começo a pregar. Pessoas que eu entendi que jamais iriam numa igreja, jamais. Entende isso? Entende? Pessoas que não vão entrar numa igreja, mas pessoas que por simplesmente estarem aqui, se abrirem, e eu começo a falar.
Então, o Senhor, ele tem um propósito de todas as formas, ele tem a forma como agir. Além disso, ele me inseriu nesse meio para que eu desejasse, porque se não fosse ele lá atrás, colocando na minha cabeça tudo que eu, desejaria viver hoje, eu seria só aquela menina de 14 anos que desejava, não sei, um salário qualquer que, sei lá, não tinha perspectiva. Eu não tinha sonhos. Naquele tempo, o meio em que eu estava inserida era o caos. Quando eu digo caos de não ter pra lado nenhum. Numa sociedade em que, ainda, era tenso pelo fato da minha mãe ser mãe solteira e eu tava acostumada a ver aquilo ali, achando que aquilo ali poderia ser pra mim. E o fato de pensar o tempo todo que aquilo poderia ser a minha sina, talvez, acaba acontecendo, porque a gente atrai muito o que a gente pensa. E achando que a minha sina teria que ser ficar, trabalhando atrás de um balcão pra sempre recebendo aquele salário. A gente atrai o que a gente pensa. Então, eu quero falar o seguinte. Naquele tempo, era isso que me influenciava. Eu não tinha mais o que de grandioso poderia ser. Mas o Senhor te tira de onde você está para que você veja coisas novas. O Senhor coloca coisas novas na sua vida para que você entenda que você pode sonhar, sim. Para que você entenda que existe um mundo e tudo que está aqui foi Ele quem criou. E se Ele quiser, Ele coloca na sua mão da forma como Ele quer, para fazer o que Ele quer. Mas é dele e Ele coloca, pertence a Ele. Então, eu quero que você entenda hoje. O meio em que você está inserido, ele manda muito sobre aquilo que você é e aquilo que você vai ser. Aprenda a selecionar o seu meio. Julie, mas eu vivo de uma forma tão escassa. Eu não vou falar só sobre escassez de pobreza, mas tem pessoas que vivem na escassez de amor. Dentro do próprio lar, que não tem pessoas que são capazes de liberar o amor, de demonstrar amor, de demonstrar afeto. Mas o Senhor, Ele é capaz de colocar coisas, pessoas, momentos na sua vida que te façam sonhar, que te façam planejar, que te façam desejar outras coisas. Desculpem a imagem ruim, mas para completar o vídeo, meu celular travou. Eu quero que você se lembre de Abraão quando Deus chama ele para fora da tenda, em Gênesis capítulo 15, e manda ele olhar para o céu para contar as estrelas. Sabe por quê que Deus usou isso, fez isso? Deus simplesmente só podia ter entregue a promessa e pronto. Mas Deus precisava fazer com que Abraão sonhasse, para que todas as vezes que ele andasse pelo deserto, à noite, quando ele olhasse para o céu e visse aquele tanto de estrelas, ele se lembrasse da promessa, que tinha uma promessa na vida dele de que ele seria pai de multidões, pai daquele tanto de gente. Então, Deus, ele coloca cenários, coisas, situações, ele usa formas e jeitos para fazer com que você se lembre daquilo que ele prometeu, para fazer com que você sonhe, pense sempre. Só que é uma escolha sua, você pegar esses sinais, você pegar essas coisas que Deus vai lançando na sua vida, ou você abandonar, ou você simplesmente se enclausurar. Então eu quero deixar essa mensagem para você hoje, que o Senhor te abençoe, e que se você ainda acha que não tem influências o suficiente, peça ao Senhor. Senhor, coloca as influências que o Senhor quer na minha vida para que eu possa viver o teu propósito, para que eu possa viver aquilo que o Senhor tem para mim, porque hoje eu não consigo. Eu não consigo sonhar, eu não consigo planejar, não consigo pensar, porque faltam influências do Senhor, da parte do Senhor para minha vida. Ore dessa forma. Até isso o Senhor faz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.